Quero falar com vocês sobre o 7 de setembro, essa data histórica importante que marca a nossa saída da condição de colônia e a nossa entrada na condição de nação. Obviamente que nós temos no Brasil os nossos povos originários, os nossos povos indígenas, que sempre aqui estiveram e até hoje lutam pela demarcação de suas terras e contra todo tipo de discriminação. E o arcabouço institucional jurídico, a partir de 7 de setembro, ele muda. E essa construção vem sendo feita, a monarquia, a república, e nós vamos caminhando até os dias de hoje, tentando superar um conjunto de discriminações, fazendo uma conquista atrás da outra de direitos, e muitas vezes com retrocesso e oscilações, dependendo da conjuntura, da correlação de forças, dos momentos em que nós vamos atravessando. Mas essa história é conhecida por muita gente do nosso povo, mulheres, homens trabalhadores, os negros, que construíram muito da história desse país, onde há uma mancha gravíssima da escravidão, que até hoje não está superada, porque estruturalmente o racismo está aí. Mas muita gente do nosso povo, os partidos políticos, os lutadores pela liberdade, pela democracia verdadeira, estão aí. Mas parece que essa história não é conhecida pelos estúpidos que comandam este país. Desconhecem essa história. E do que conhecem, apoiam o que há de pior, que é a falta real de democracia. E só conseguem unir a sua base, que cada vez é menor, é minoritária de fato, e as pesquisas mostram isso, porque o Brasil não aguenta mais tanto desprezo pela vida, tanta tragédia social, e o PIB está mostrando isso, a economia está mostrando isso, a pandemia está mostrando isso, a inapetência e a falta de projeto para esse país. Então este presidente só consegue unir a sua base, a sua minoria, em torno do ódio, da violência, da agressão. E é essa pauta que vai fazer com que, neste 7 de setembro, tenhamos duas manifestações. Uma que há quase 30 anos acontece, que é o Grito dos Excluídos, exatamente no 7 de setembro. E que neste 7 de setembro estava já decidido há mais de um mês, há quase 2 meses, que o movimento pelo impeachment de Bolsonaro, pela vacina no braço, pela comida no prato e por direitos do nosso povo, já estava decidido reforçar o Grito dos Excluídos. E agora, mais recentemente, os bolsonaristas, unificados na pauta contra a democracia, pela invasão do Congresso, pela invasão do Supremo, essa pauta absolutamente contra a nação, contra inclusive os pilares da República e do próprio significado do 7 de setembro, quer ir para a rua. E nessa manifestação financiada, esse dinheiro inclusive tem que ser apurado a sua origem, que fica voando por aí em cash e não sabemos exatamente de onde. Essa manifestação financiada que vai juntar caravanas de vários pontos do país para adensar em alguns lugares para dizer que é ampla, que é majoritária, que é grande, mas na verdade ela adensa em alguns pontos. Essa manifestação é a manifestação contra o significado do 7 de setembro, contra a democracia brasileira, não tem legitimidade, é contra a Constituição. Essas duas manifestações vão acontecer e eu me preocupo com os riscos desta manifestação, tentar inclusive provocar a primeira, gerar violência, gerar risco para a manifestação pacífica que vai ocorrer por aqueles que defendem a democracia, que defendem direitos e que querem vacina, querem defender a vida. Eu venho alertando já há algumas semanas sobre esses riscos, me preocupo com eles, mas essa manifestação, apesar dos alertas, ela vai ocorrer. E essa preocupação eu tenho, mas eu quero deixar aqui muito claro que a violência, a antidemocracia, pessoas armadas, financiadas, vai ocorrer pelo campo bolsonarista. E é importante que a sociedade fique antenada para isso, porque quando nós chegamos ao ponto das pessoas terem medo de ir às ruas nesse dia, isso é provocado por esse clima de ódio, de violência que este presidente, que comete novamente um gravíssimo crime de responsabilidade, gera no Brasil.
E apesar das nossas preocupações e alertas dados dos riscos, essa é a minha preocupação, a manifestação do campo democrático também ocorrerá. Então eu quero aqui expressar as minhas preocupações, mas ao mesmo tempo dizer que a democracia sobreviverá, nós estamos lutando por ela e o parlamento brasileiro terá que dar respostas a esse atrevimento estúpido e canalha desses que não querem a democracia no Brasil.